Palmeiras cravando renovação de contrato. Tem também novidades sobre Gabriel Jesus, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras confirmou a renovação do contrato do zagueiro Murilo, tratativas antigas. O desfecho parecia ser questão de tempo. E o Murilo, que tinha contrato até dezembro de 2027, teve seu vínculo estendido até dezembro de 2029. Atleta de 29 anos de idade, que só perdeu 29 partidas desde que chegou ao Palmeiras. São 142 jogos, 142 vitórias, 62 empates e 29 derrotas. Sabe aquele jogador que é pau para toda obra, que está sempre à disposição, que se machuca muito pouco, que toma poucos cartões amarelos? Tudo isso contou para essa extensão do contrato. Murilo, que foi alvo recente do Vasco da Gama, a pedido de Abel Ferreira, a renovação do contrato foi confirmada. Murilo, que é também o quinto zagueiro com mais títulos pelo Palmeiras, são 8 desde 2022. A pergunta que eu deixo para você: renovação do contrato do Murilo até dezembro de 29 é justa? Ele faz por merecer? Você gosta do defensor alviverde? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo R$ 1,5 milhão por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até R$ 1,5 milhão já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto. Afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro. Embora, se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você: o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? R$ 1,5 milhão por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. E Gabriel Jesus, que é pretendido pelo Palmeiras, já tem preço definido pelo Arsenal. Nesse momento, o maior interessado no Gabriel Jesus na Europa é o Napoli. O time italiano que tem em seu técnico o mesmo empresário de Gabriel Jesus. Jesus trocou recentemente de empresário. A pedida do Arsenal é de 20 milhões de euros ou 118 milhões de reais. O Napoli já manifestou seu interesse, mas pretende pagar um pouco menos. A Arsenal e Napoli discutem a possibilidade de um acordo, com a lembrança de que o Gabriel Jesus tem só mais um ano de contrato no clube inglês e está fora dos planos de Arteta. Desde que chegou ao Arsenal foram 123 jogos com 32 gols e 18 assistências. A verdade é que, especialmente por conta de um problema no joelho, o Gabriel Jesus perdeu eficiência e não tem sido mais tão útil como antigamente. O namoro com o Palmeiras é real, mas deve acontecer daqui a 2 ou 3 anos. O Gabriel Jesus tem batido na tecla de que quer passar esse período na Europa antes de voltar para jogar no Palmeiras até encerrar a carreira. Gabriel Jesus já teria espaço no Palmeiras de hoje? Será que vale a pena esperar por mais 2 ou 3 anos para contar com um atacante que já foi da seleção brasileira? Pergunta que eu deixo para você. Fala, Nico, like dado, obrigado, cara, e também pelo superchat. Qual a sua opinião sobre o Palmeiras com 3 zagueiros? Porque o Vitória já está ameaçado de perder 6 pontos e o Botafogo e o Corinthians não. Feliz Dia dos Pais. Brigadão para dela, se você for pai, um beijão para você também. Bora começar por essa última? Eu conversei com o Sérgio Papelin, que é o executivo de futebol do Vitória, e também com o presidente do Vitória, Fábio Mota. Perguntei, qual que é a lógica, pessoal? Como é que se explica? O Botafogo chegou a ter 7 transfer bans, todos foram retirados, mesmo sem pagamento de nenhum, porque o Botafogo entrou em recuperação judicial. O Corinthians chegou a ter 4, nesse momento tem 3. E não houve a ameaça de punição. Já o Vitória, que deve 451 mil euros
ao Portimonense, tem 60 dias para pagar essa questão, sob o risco de perder 6 pontos. E se não houver o pagamento depois dessa data, ele pode ser rebaixado. E eu vou resgatar o que o Fábio Mota me respondeu, tá? E aí, porque, cara, é meio inexplicável, é meio maluca essa história. E aí eu mandei para ele, e aí ele falou assim, ó, não dá para entender, porém vamos pagar mesmo sem receber do Grêmio. O Grêmio causou isso, porque comprou o Wagner Leonardo e não pagou. O Vitória não repassou a parte do Portimonense porque não recebeu, embora tenha que pagar. Vamos pagar e resolver essa questão, temos 60 dias para pagar. Eu perguntei, presidente, e qual é o valor que o Grêmio deve para vocês? 2,5 milhões de dólares, mais ou menos 12,5 milhões de reais, tá bom? E aí o presidente até reclama que, enquanto isso, o Grêmio continua contratando como se não houvesse amanhã. E com eles nada acontece. Cara, um negócio absolutamente maluco e sem muita explicação, nem o presidente do Vitória sabe entender. Sobre o Palmeiras com 3 zagueiros. A grande questão é que para ter Murilo, Gustavo Gomes e Alexander Barbosa, você está abrindo mão ou de um atacante ou de um meio-campista. Se você escalar um 3-5-2, você passa a ter os laterais virando alas, e eu não morro de amores por nenhum dos laterais direitos do Palmeiras, embora goste do Piquerez, e aí você perde um atacante. Hoje o Palmeiras tem para o ataque o Vitor Roque, o Flaco Lopes, o Paulinho não está à disposição, mas você tem o Alan, você tem quem mais? Cara, são tantas as opções. Arias que pode jogar por um lado. O meu ataque do Palmeiras teria Arias de um lado, o Flaco Lopes centralizado e o Vitor Roque do outro, com o Flaco e Vitor Roque meio que se revezando, né? Dá para jogar, mas eu acho que você abriria a mão de algum talento do meio ou do ataque. Eu acho que há opções melhores no meio do ataque, mas se você puder para dela, manda mensagem aí, não precisa ser em superchat não, com o teu time, tá? O Fábio Ricardo Pickhart, bonito nome, hein? Nicola, alguma novidade do meu Palmeiras? Sou muito fã do seu trabalho, obrigado pelo carinho. Cara, só para reafirmar, tá? O Palmeiras assegura que não está no mercado. Já tinha perguntado para uma fonte na semana passada sobre o Luiz Henrique. O Pilhado voltou a falar nessa semana que o Palmeiras estava tentando atravessar o Flamengo com uma proposta melhor. Essa pessoa do departamento de futebol me assegurou, Nicola, não tem nem vai ter negociação com o Luiz Henrique, tá? Palmeiras até imagina que isso possa ter sido vazado pelo Flamengo para tentar, eventualmente, se o Flamengo fechar com o Luiz Henrique, valorizar a contratação. Olha, ganhamos do Palmeiras e tal, mas não há a intenção do Palmeiras em trazer mais reforços nesse momento da janela de transferências. O Palmeiras entende que tem um bom elenco para encarar as 3 competições e, de fato, tem, né? E o Palmeiras entrou mesmo na disputa com o Flamengo por Luiz Henrique. A informação é do Pilhado, o primeiro a afirmar que Luiz Henrique estava na mira do Flamengo. Depois eu consegui ser o primeiro a contar que havia uma negociação em andamento com proposta de 35 milhões de euros. Nessa quarta-feira, todos os setoristas do Flamengo vieram atrás e confirmaram a informação que você soube primeiro no canal do Nicola. Pois bem, o Palmeiras tem ou não intenção de contratar o Luiz Henrique? Na manhã dessa quinta-feira, pouco antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte importante do Departamento de Futebol Alviverde. E o assunto é extremamente delicado, afinal de contas, Palmeiras e Flamengo, os clubes mais ricos do país e os mais badalados, disputando a contratação de um ex-jogador do Botafogo. A informação que eu tenho é de que o Palmeiras não fez e nem fará proposta pelo Luiz Henrique. Se o Flamengo vai ou não avançar na negociação, o Palmeiras garante não ter participação. O que eu posso cravar para vocês é que o LH já aceitou a oferta do Flamengo e agora espera por um acordo entre o clube e o Zenit. Os representantes do Luiz Henrique viajam para a Rússia para tentar desenrolar essa negociação. O sonho do Flamengo era fechar esse negócio até essa sexta-feira para que o Luiz Henrique pudesse ser registrado e inscrito na Libertadores a tempo de enfrentar o Cruzeiro nos 2 próximos meios de semana. Ainda que não exista essa possibilidade de inscrição rápida, Luiz Henrique é a prioridade no momento, especialmente porque a Almada está cada vez mais distante. Só para completar o noticiário do Palmeiras, já que eu tratei sobre Luiz Henrique, registrar que o Verdão perdeu para o Fortaleza por 3-2 na Arena Pantanal, poupando alguns de seus titulares, nada que muda a classificação alviverde para as quartas de final. Palmeiras havia vencido por 3-0 no jogo de ida, no final das contas, placar agregado de 5-3 pro Palmeiras. Fala, rapaziada boa, mais um giro de notícias exclusivas do Palmeiras nesta sexta-feira, agitada como do mercado da bola. Muito obrigado a todos vocês que estão até aqui. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.